A paz do Senhor Jesus Cristo. Esse trabalho que estou fazendo agora, é direcionado a uma pessoa que é espírita, chamada João, né? Trabalho com ele ali. Olha só, João, você disse que não gosta de ler o Velho Testamento porque não admite que Deus possa matar, né? Que Deus é só amor. Mas não. A palavra de Deus ela é tão verdadeira que deixa provas para você saber que Deus mata aqueles que merecem morrer, aqueles que se afastam dele, aqueles que não querem ouvir a palavra dele, que não querem obedecer a palavra dele. Olha só, essa situação aqui encontra-se no segundo livro de Reis. A partir do capítulo 1 você vai ouvir falar, né, sobre Acázias. Acázias era o filho de um rei chamado Rei Acabe. Esse Rei Acabe ele só fez o que era mal perante Deus, ele fez o que era mal, né? E esse rei morre e esse filho dele assume a posição de reinar. Porém aqui no versículo 2, né, vai dizer assim: e caiu Acázias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide consultai a Baal-zebub, que Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então olha só, o filho de Acabe, que era um homem mau perante Deus, também agora vivia acreditando falar com mortos, falar com outros deuses, certo? E isso perante Deus era horrível, isso não é bom. E o que acontece? Ele cai, né, adoece e vai procurar outros deuses. Em vez de procurar um profeta de Deus, em vez de consultar a Deus, ele começa a consultar outras coisas para ser curado. E o interessante que no versículo 3 vem a resposta de Deus. Diz: mas o anjo do Senhor disse a Elias, que era profeta: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então assim, Deus, quando a pessoa começa a procurar cura em outro sentido, em espíritos, né, a falar com mortos, isso aí é contra a lei de Deus. Então Deus vai eliminar essa pessoa no dia do julgamento final. Essa pessoa não terá comunhão com Deus. Eu sei que para você aceitar isso é difícil, assim como vários espíritas não vão aceitar, mas isso aqui, o meu papel é falar o que Deus diz. Se você vai aceitar ou não, aí cabe a você e Deus, certo? Porém, eu tenho que mostrar a verdade. E o interessante é que você diz: ah, Deus não mata, eu não acredito que Deus mata. Olha só o que eu reservei aqui nesta leitura para você e para mim. Elias era o profeta de Deus, homem usado por Deus, correto? Aí olha o que acontece aqui, no versículo 9. Então lhe enviou o rei Acázias, um capitão de 50 com os seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, com Elias. O rei diz: desce. Olha a resposta de Elias, o profeta. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Ou seja, Deus matou aqui 51 homens, certo? Aí diz assim no versículo 11: tornou o rei que estava doente, Acázias, né? Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei Acázias, desce depressa. Olha o que acontece. Versículo 12. Respondeu Elias, que era o profeta, que era um homem de Deus, e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus
desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Ou seja, Deus matou aqui ao todo 102 homens, 2 capitães e mais 2 tropas de 50, que dá 102 homens. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50. Olha, das 2 chances ele ainda não se converteu a Deus. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, olha a diferença desse capitão aqui, pôs-se de joelhos diante do profeta Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha só, isso aqui era um homem que aprendeu através dos exemplos dos outros a temer a Deus sem nem conhecer. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse ao profeta Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então aqui está uma prova, irmão João Paulo e aos demais espíritas, que esse mesmo Deus que dá a vida, ele tira a vida, porque ele tem um direito de matar aqueles que desobedecem. Bom, espero que você leia com atenção. Mostrei aqui a prova, você vai encontrar o segundo livro de Reis, no capítulo 1, certo? Do versículo 1 ao versículo 16, que é o canal Tudo Sobre um Cristão. E essa é uma maneira de te dizer, meu irmão, que não só a você, João Paulo, mas aos demais espíritas, que parem de buscar falar com os que já morreram, porque não são parentes seus, não são pessoas que morreram que você conhecia, e sim espécie de espíritos malignos que se passam por pessoas para enganar o próximo. Eu deixei tem um versículo aqui que diz assim, ó, você vai encontrar isso no capítulo 22, versículo 22, olha só o que diz: serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Deus permite que espíritos mentirosos entrem na boca de pessoas para mentirem. Agora cabe você conferir a palavra de Deus e olhar se isso que eles estão dizendo bate com a palavra de Deus. Se for contra a palavra de Deus, você já sabe que são espíritos mentirosos. Amém? Aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão, e se Deus permitir, farei um novo trabalho para você, tirando alguma dúvida, e para os demais espíritas que assim compreenderem e comecem a ler o Velho Testamento. Não leia só o Novo Testamento, leia tudo que diz respeito a Deus, conheça Deus por completo, até onde Ele se permite conhecer.